Meu nome é Pedro Acosta, eu sou pós-doutorando em etnomusicologia pela Universidade Federal da Paraíba, mestre e doutor em etnomusicologia e musicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em educação musical pela Universidade Fevale, licenciatura em música pelo Centro Universitário Metodista do Sul, UIPA, além de ser músico, compositor, pagodeiro e ativista do Ponto de Cultura Campo da Tuca, e também professor da rede pública municipal e estadual da cidade de Porto Alegre. Participei em 2014 em Brasília na elaboração e aprovação do Plano Nacional de Educação, que entre outras metas que foram elaboradas, foi cotas na pós-graduação, que foi transformada em portaria em 2016 pela presidenta Dilma. O trabalho que eu irei apresentar agora para vocês é Etnomusicologia Negra, o legado intelectual negro no sul do Brasil, do GT Etnomusicologia Negra, Caminho, Contribuições, Pensamento e Legado. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a luta dos movimentos sociais negros no sul do Brasil, e em especial aí um episódio que aconteceu em 2020, que foi a morte do João Alberto Silveira Freitas em um supermercado muito famoso aqui da cidade de Porto Alegre, no qual esse homem negro foi brutalmente assassinado e espancado até a morte, um caso que teve repercussão nacional e também internacional, que mostrou o terror racial que vive o sul do Brasil e como as populações negras nessa região e seus descendentes são muitas vezes tratados na sociedade aqui do sul do país. E podemos dizer também o caso de João Alberto também acontece cotidianamente no Brasil todo. E o Rio Grande do Sul sempre teve uma força muito grande porque buscou, principalmente através da sua intelectualidade, denunciar os casos de racismo em que essa população negra sofre, mas, ao mesmo tempo, também produzir muito material, muito conteúdo sobre a luta dos movimentos sociais negros. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, em 2007, aprovou o sistema de cotas, no quais uma geração de intelectuais negros e a juventude negra também pressionou a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para que aprovasse as cotas na universidade, na graduação. Então, ela se inicia em 2007 e vai ter podemos dizer assim, um efeito, porque vai incentivar com que alunos negros possam entrar dentro da universidade, possam fazer seus cursos de graduação. E é nessa universidade que esse terror racial no qual nós falamos no início, ela também foi expressa através de pichações como essa que diziam que negro só se for na cozinha do RU, o RU, que é o restaurante universitário da universidade, nos quais diziam cotas não. Ou seja, muitas pessoas reagiram a essa necessidade que a população negra tinha de se inserir nos espaços de poder, em especial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, mesmo diante de toda essa situação, as cotas foram aprovadas e ela teve efeitos não só para os cotistas, mas também por cotistas não negros, pois mostrou que o lugar de negro era, sim, nessa universidade. Então, entre os anos de 2014 e 2020, os 3 primeiros estudantes negros de pós-graduação em música do PPG-MUS, em etnomusicologia e musicologia da URGS, vão ser 3 alunos, Pedro Fernando, eu, e também Miriam Oliveira e Gabriela Nascimento, todos com um percurso no campo da educação, professores, eu e Miriam, no caso, professores de música, e Gabriela Nascimento, professora de biologia. Todos nós nos formamos nessa universidade, tivemos a iniciação, podemos dizer assim, básica no campo da etnomusicologia brasileira. E entre as nossas conversas no corredor, entre as nossas conversas nos cursos de formação, em especial no grupo de estudos do GEM, coordenado pela professora Maria Elizabeth Lucas, e também no Etnomusurgs, fomos
sendo forjados, né, para atuar na etnomusicologia, e tivemos a oportunidade de conhecer a professora num desses seminários de formação e cursos de formação, a professora da Universidade da Geórgia, a keniana Jean Kidula, né, professora de African Studies, que foi uma grande motivadora, podemos dizer assim, para a gente estar pensando nessa ideia de protagonismo negro e a importância também da intelectualidade negra no campo da etnomusicologia. Então, a partir disso, nós resolvemos aí propor em 2019, nos juntamos e resolvemos fazer o nosso próprio processo, né, de aquilombamento e também propor algo diferente no painel de etnomusicologia, que nós chamamos de Negra, do ENABET em 2019, nos quais convidamos a professora Eurídice de Souza Santos, a primeira etnomusicóloga negra, né, da Associação Brasileira de Etnomusicologia, que foi também presidente dessa mesma instituição e foi convidada para mediar os debates aí junto com a gente. Aí, a partir dessas ideias de fazer uma etnomusicologia, um painel de etnomusicologia negra, desde então nós fomos pesquisando, buscando autores negros e fomos vendo que não eram poucos, não, eram muitos, né, espalhados aí pela diáspora. E a gente foi escolhendo alguns nos quais nós tivemos a oportunidade de trazer para os nossos trabalhos, tanto eu, quanto o Biri, quanto o Gabriela Nascimento, procuramos aí valorizar essa produção de conhecimento. Destacamos aí o trabalho da professora Jaquidula, do professor Kawabena Niketia, né, que faleceu aos 97 anos em 2019, a professora Portia Maltby, Jaqueline JJ, Ellen Reis, enfim, a professora, inclusive a própria professora Eurídice de Souza Santos, que foi uma pessoa que a gente acabou conhecendo aí nessa busca por valorização, né, da produção de conhecimento negro. E nessa audiência, nesse evento, nesse dia, né, em Campinas, nós tivemos a presença de uma audiência formada aí por pessoas que vieram depois a fazer parte da diretoria da ABET, né, na gestão 2019-2021, que foi a professora Luciana Praz, a professora Mari Sten, a professora também Luana Zambiasi, da Universidade Unipampa, né, aqui na região de Bagé, além de alunos da universidade como Antoniel Lopes, que vem se inserir mais adiante dentro do coletivo, né, de etnomusicologia negra, assim como Rafael Norberto, que também foi colega nosso durante o curso de pós-graduação em etnomusicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E entre as audiências estavam ex-presidentes, como a professora Maria Elizabeth Lucas, a professora também da Universidade Federal da Bahia, Angela Luna. E aí, com base nessas experiências de protagonismo negro, de luta negra, nós fomos aí construindo o nosso próprio percurso, né, a nossa própria trajetória aí dentro da etnomusicologia, e tivemos aí como inspiração o Grupo Palmares aqui do Sul, né, que sempre primou pelo detalhe, como diz o Oliveira Silveira em um texto, de ser formado exclusivamente por negros. Com isso, a iniciativa, as ideias e a prática do 20 se constitui criação inequivocamente negra, emergindo da própria comunidade negra e seguindo caminhos próprios, com suas forças e suas fragilidades. Ou seja, Oliveira Silveira, que em 1971, junto com o Grupo Palmares, com uma série de intelectuais em formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, resolve evocar o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, e que mais tarde vai ser incorporado pelo Movimento Negro Unificado. Bom, e como emerge daí a etnomusicologia negra? Né? A etnomusicologia negra ela emerge a partir não só pelos debates que nós propusemos no ENABET 2019, mas também pela pesquisa que estava sendo desenvolvida no sarau de poesia, né? O sarau negro chamado Supapo Poético, que reunia toda aí uma série de intelectuais negros e negras
pessoas que foram importantes no ativismo e na luta negra e que davam continuidade ao legado do Oliveira Silveira, um espaço formado por músicos, poetas, colaboradores e também pessoas que já tinham um percurso, né, na militância, na luta negra no Rio Grande do Sul, no qual nós destacamos na tese. Mas o que me chamou a atenção mais durante o trabalho do Sopapo Poético, que inicia em 2016 e que vai até o ano de 2019, antes da pandemia, foi o caráter bem afrocentrado da proposta, né? Uma proposta focada na ideia de protagonismo negro, na ideia também de explicar as lutas dos movimentos sociais a partir do seu próprio ponto de vista, se aproximava muito do que era proposto pela afrocentricidade do Molefe Keté Asante, né, e da Mamazama, no ciclo aí, chamado Ciclo da Temple University, que na Filadélfia, onde, né, uma série de intelectuais vem desenvolvendo propostas, né, de valorização dessa agência e do protagonismo dos sujeitos negros no mundo, né, tanto no continente africano quanto na África e fora, né, da África, da diáspora, podemos dizer assim, e todo as contribuições que advêm da América Latina, do Caribe, enfim, onde haja pessoas negras que exerçam um papel importante e um protagonismo. E o Molefe Keté Asante foi uma das pessoas também que valorizou muito o trabalho do Abdias do Nascimento, né? O trabalho do quilombismo do Abdias do Nascimento, bastante referenciado nos livros, né, de Asante, quando ele relata a luta dos movimentos negros no Brasil, em especial do Abdias do Nascimento. E aí a gente foi percebendo também que essa ideia de protagonismo, que essa ideia de agência, que essa ideia de uma proposta mais afrocentrada mesmo, ela emergia também junto, né, com a música, né? E o Coral de Secune, que emerge em 1900 na segunda metade da década de 80, né, no período aí de abertura política, vai se construir como um espaço também de valorização das musicalidades negras, do repertório negro africano e também afro-brasileiro, e que vai estar juntando aí diferentes gerações, tanto jovens quanto adultos, e muitas dessas pessoas que participaram do Coral de Secune ajudaram na formação do Sopapo Poético. Além deles também, esse legado da arte negra e da performance negra, nós recebemos também do grupo, né, da experiência do grupo Caixa Preta, que organizou um evento chamado Encontro de Matriz Africana, que foi realizado em dezembro de 2011 e que também já estava durante esse período aí na sua 6ª edição, e que foi fundamental para a valorização dos artistas, dos atores, em especial dos atores negros no sul do país, entre eles aí a minha irmã, José Costa, e várias outras atrizes, né, e que algumas delas participaram do Sopapo, como Pamela Amaro, outras a gente teve oportunidade de conversar na rádio da universidade, como Nina Fola. E como a etnomusicologia negra vai se constituindo, então, a partir desse legado, dessa ideia de luta política, nessa ideia de valorização da produção de conhecimento negro, ela vai dar algumas orientações, entre elas, né, que os pesquisadores negros possam encontrar nos sites da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia, pesquisadores negros, da antropologia, que é um campo que dialoga muito com a etnomusicologia. Além deles, também a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né, a ABPN, no qual é possível encontrar muitos autores e pesquisadores negros e negras do Brasil. Além disso, a etnomusicologia negra também não bebe só da afrocentricidade, mas também dos estudos culturais, né? Um exemplo, podemos destacar o trabalho de Stuart Hall, o trabalho das epistemologias do Sul, entre uma referência nossa, Nilma Lino Gomes, as interseccionalidades aí propostas por Carla Acotirene,
entre outras em que as pessoas negras são protagonistas ou são agentes, né, dessas linhas, podemos dizer assim, de pensamento teórico, né, e acadêmico. Além disso, a etnomusicologia negra também busca destacar esse conjunto de sons que nós chamamos de sonicótipo negro, né, que são essas escolhas, os timbres, as harmonias, as melodias, os ritmos, os instrumentos musicais e vocais que essa população negra escolhe e elege como elementos importantes para suas produções e para suas criações. Cito como exemplo, né, uns blocos de carnaval, os terreiros, as comunidades terreiros, as baterias das escolas de samba, entre outros grupos que escolhem, grupos negros que escolhem determinados sons, né, determinados tipos de instrumento para compor, né, as suas formas, para compor a sua forma de expressão cultural e de expressão artística. E entre, podemos dizer, a base, né, que sustenta muito do trabalho da etnomusicologia negra, ou que dão, podemos dizer assim, o nosso bloco de sustentação, é o trabalho desenvolvido pelo professor Niquetia, né, e no qual ele traz um conceito que para nós é importante, que é o conceito de nexos, que ele busca relacionar vários elementos, né, ligados à música. Então, ele vai nos ajudar a pensar a música e o comportamento institucionalizado, a música e as funções, né, e as diferentes domínios da atividade humana, tá, como o culto religioso, as atividades políticas e econômicas, né, e ele coloca assim por diante. Ou seja, os nexos que a música vai fazendo com diferentes áreas do conhecimento e que, para a gente, é fundamental, porque isso vai possibilitar para nós que fazemos a etnomusicologia negra estar ampliando cada vez mais os nossos conhecimentos, né, e observando a agência dos sujeitos negros também em diferentes campos, né. Então, esse conceito de nexo é fundamental para a gente pensar uma etnomusicologia negra e para aquelas pessoas que querem fazer etnomusicologia negra aí como nós. Então, como parte aí desse legado de luta, a gente pode dizer que a partir do painel de 2019, a gente começou já a desenvolver essa ideia de valorização da produção de conhecimento negro. E em 2020, né, durante o período da pandemia, nós também ajudamos na elaboração do Manifesto contra o Racismo em música, né, pelo coletivo de pessoas negras Mona Music, no qual fomos integrantes e ajudamos a construir o manifesto. Além disso, também alguns painéis que nós desenvolvemos durante o ano de 2021, um deles foi com a Associação Brasileira de Etnomusicologia, junto com a ABA, Associação Brasileira de Antropologia, bem como também o curso de formação de música, cultura e etnomusicologia negra, que nós desenvolvemos junto com professores, entre eles o César Jacinto, organizador de um curso para a rede de educação, né, e pessoas vinculadas à educação no extremo sul do Brasil, na cidade de Bagé. Então, nós podemos dizer que nós escolhemos, durante nosso artigo, estar destacando também o trabalho do Oliveira Silveira, né, nos 50 anos do 20 de novembro, que comemora esse ano, 50 anos do 20, ou seja, 50 anos de um trabalho que vem sendo continuado pelas gerações após a morte do Oliveira Silveira em 2009, e o Sopapo Poético é uma continuidade desse trabalho do Oliveira Silveira, e a gente destaca a importância desses 50 anos do 20, mas dizendo também que não foi só o Oliveira Silveira, a gente podia ter destacado, por exemplo, o trabalho da professora Petronila Beatriz Gonçalves de Silva, né, que foi relatora do parecer sobre orientando as universidades, bem como as escolas públicas e privadas na questão da Lei 10.679, em 2004.
a socióloga Luísa Bairros, né, que foi parte da gestão do governo Dilma, né, na CEPIR, a Fernanda Oliveira, historiadora aqui do Rio Grande do Sul, que trabalha sobre associativismo negro. Além dela, também alguns militantes, né, algumas pessoas que também militam junto do Movimento Negro Unificado, em especial ali o Antônio Matos, que é o coordenador do MNU, lideranças políticas também, como a Karen Santos, do PSOL, que é professora e vereadora aqui na cidade de Porto Alegre, que também fez parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Maria da Conceição Lopes Fontoura, né, organizadora e do Maria Mulher, que é uma das primeiras organizações negras no sul do país a defender a luta das mulheres negras e que teve um papel muito importante na luta nacional e na valorização das mulheres negras na agenda, né, nacional no Brasil. E a gente termina dizendo que, trazendo o verso de Oliveira Silveira, presente no poema sobre Palmares, em que ele diz que Palmares não é Palmares, Palmares Angola Janga. Nem é só zumbi ou ganga, zumba senhores. Palmares não é só um, são milhares. Viva o 20 de novembro, viva Oliveira Silveira. Quem quiser contato, então, pedracosta26@hotmail.com. Muito obrigado. Aqui estão algumas das referências que foram trabalhadas no artigo.